no livro de Salmos, capítulo 27, está escrito assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? Em outras partes também deste mesmo livro, o livro de Salmos, Davi dizia para que Deus não escondesse dele a sua face. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é a própria luz. Ele é quem ilumina os nossos caminhos, as nossas vidas. Ele nos dá direção. Eu lembro que quando tínhamos uma chácara, meus pais tinham uma chácara, e à noite, é um local afastado da cidade, então não havia nas ruas daquele local, era no meio do mato, né? Numa chácara mesmo, mato mesmo. E à noite, quando as nuvens cobriam a lua, então ficava sem claridade alguma, e ficava breu total, não havia como se locomover, como caminhar, mesmo naquela estradinha de chão, a qual eu lembro muito bem. Você já deve ter tido essa experiência também. Então à noite não era impossível caminhar, porque não, inclusive havia também as árvores, né, que fechavam, ajudavam também a fechar ali qualquer tipo de claridade, muito menos ainda com as nuvens, né, com o céu nublado. Então ficava difícil, muito difícil caminhar. Tinha que ter uma lanterna, tinha que ter alguma coisa. Inclusive era comum pegar uma lata, era uma lata de Nescau ou uma lata de leite ninho, fazia-se um buraco ao lado daquela lata e colocava-se uma vela e acendia aquela vela, né? Ela ficava protegida dentro daquela latinha e o vento não apagava a vela, então você acabava iluminando ali a estrada, né, naquele breu, e era um recurso muito utilizado ali pelo pessoal daquela região, pelos moradores dali, né, os nativos dali. E quando a gente acendia aquela vela dentro daquela lata, então nós conseguíamos caminhar, nós conseguíamos chegar em casa, né, no meio do mato, naquela chácara. Sabe o que acontece? Talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida. Você está no escuro, você não sabe qual o caminho, qual que é a direção que você deve tomar. Porque no final das contas, está faltando Deus na tua vida. Percebe? É um problema, uma situação, uma adversidade. Muitas são as pessoas que andam entristecidas a ponto de entrarem na depressão, na angústia profunda, porque estão no escuro. E não querem, porque não tem força, ou porque lhes falta o conhecimento, mas também, infelizmente, quando falta conhecimento a uma pessoa, ela é destruída, ou ela pode ser arruinada. Oséias, salvo engano, capítulo 4, versículo 6, o próprio Deus disse que o povo era destruído porque lhe faltava conhecimento. Mas para você que me ouve neste momento, chega para você agora o conhecimento. Salmos 27, Davi disse: o Senhor é a minha luz. Por que ele disse que o Senhor, o Deus, é a luz? Porque não importa a situação que se encontre, quando Deus chega, Ele ilumina, porque Ele é a própria luz. Ele é a própria luz para a tua vida. Ele é a própria luz para o teu casamento. Ele é a própria luz para os teus filhos. Talvez você esteja nesse momento em um leito de hospital, acamada, e você está no escuro, uma doença, uma enfermidade, que talvez até os próprios médicos disseram para você: não tem mais o que fazer. Você está desenganada pelo médico. Você se encontra no escuro. Mas vamos acender a luz? Como é que se faz isso? Se entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porque no momento que há uma entrega, que há
uma disposição sua, e isso tem que vir do teu coração, então ele vai se aproximar de você. Davi dizia, né, não se escondas de mim, porque ele sabia que se Deus se afastar, as coisas vão pro breu, para a escuridão, vão para as trevas. Esse mundo jaz do maligno, porque as pessoas, a grande maioria, elas não querem estar na luz, porque até mesmo na luz se manifestam as obras. Então elas não querem. Mas a conta chega. Os problemas vêm, os problemas crescem, os problemas ceifam. A destruição bate a porta de muitas pessoas. Mas uma coisa eu te digo, se você que me ouve neste momento tiver o coração quebrantado, a Bíblia diz que perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado e um espírito humilde. Esse é o momento, não deixa para depois não. Esta é a hora. Você precisa ter primeiramente essa consciência, esse entendimento de que essa é a realidade das coisas, essa é a verdade. E quando Davi disse, o Senhor é minha luz e é minha salvação, aonde Deus chega também a salvação, pode ter certeza, acredite, confie no próprio Deus. Se dê uma oportunidade. Se dê uma oportunidade para você mesmo. Sabe, Deus é Deus e com você ou sem você ele continua sendo Deus. Ele não precisa da gente para nada, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele é soberano. No finalzinho do capítulo 1 do livro de Provérbios diz assim, a falsa impressão de bem-estar os leva à perdição. O mundo está numa falsa impressão de bem-estar. Infelizmente, né, estamos terminando o ano e não digo por terminar o ano, mas acontece que janeiro, fevereiro entra o carnaval, festa da carne, é só promiscuidade. O carnaval é a falsa impressão de bem-estar. Pula, grita, festeja, né, adora ao diabo, se entrega aos demônios. Não é assim que acontece? E é só alegria, é só festa. E depois a conta chega. Para alguns o problema chega em vida, outros partem dessa para pior. E infelizmente é isso que acontece. As pessoas estão se distanciando do Pai das Luzes, daquele que tem todo o poder de resolver, não resolver os teus problemas somente, mas resolver a tua vida, resolver você, levando salvação para a tua casa. E aí Davi, ele complementa com uma pergunta. Depois que ele diz assim, ele afirma, o Senhor é minha luz e a minha salvação. E aí ele pergunta, quem temerei? Essa é a certeza, essa é a convicção, essa é a fé de quem está firme com os passos na rocha. Mas você não se encontra dessa forma. Por quê? Porque você ainda não se entregou. Nós sabemos que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que está faltando. Está faltando você se entregar, você aceitar com toda a humildade. E é hoje, não deixa para amanhã não. Faça de Deus a força da tua vida, para que você possa firmar na tua mente, no teu coração e perguntar. Assim como Davi perguntou, quem temerei? De quem terei medo? E aí, no teu coração, o Espírito de Cristo, ele vai dizer assim, eu sou com você. Não tema a nada. Porque quando a gente tem o Espírito de Deus, quando nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando cremos em nosso coração e confessamos com a nossa boca que Ele ressuscitou dentre os mortos e assentado está à destra do Deus Todo-Poderoso, nada pode nos abalar. Nada, nem a morte. Que luta seja que nós tenhamos, nada pode nos abater. Fica com essa palavra, confie, acredite, escute novamente, mas fortaleça o seu entendimento nos ensinamentos da Bíblia. A Bíblia é a Sagrada Escritura, inspirada por Deus, e é ela que você vai ouvir, né? E a fé vem pelo ouvir. E quando você tem fé, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, Ele olha para você. E quando Ele olha para você, o rosto dele brilha na sua vida. E você se levanta. E Deus te levanta mais do que você possa alcançar. Se você fizer por merecer, que Deus te abençoe, te guie, te guarde, te ilumine.
e teremos mais mensagens para edificar a tua fé. Ficamos por aqui.